gosto de sempre reforçar, né, que historicamente o mundo, né, as potências, elas precisam criar inimigos. Então, na Guerra Fria, por exemplo, o inimigo era o comunista, o inimigo do Ocidente, né, dos Estados Unidos, era o comunista. Com o fim da Guerra Fria, é necessário se ter outro inimigo, porque é só a partir dessa criação de uma inimizade, de um inimigo, de uma potencial ameaça, que eu consigo justificar medidas políticas de segurança, por exemplo, de armamento, a própria indústria bélica, enfim. Líbia, eu tenho até quase uma cruzada, né, contra esse termo. Eu sempre me posiciono publicamente, né, no meu Twitter, eu falo bastante sobre esses temas. Sempre que eu vejo alguém usando esse termo publicamente, eu faço um comentário, né, gente, por favor, é muito errado, né, sem falar em preconceituoso. Eu acho que eu quase não preciso explicar por que isso é errado, né, Ninguém é radical por ser xiita, como ninguém é radical por ser sunita, ou por ser cristão, ou por ser judeu, né, ou por ser budista, né. Nenhuma dessas religiões tem em si, né. Sim, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nisso, a gente tem que continuar informando as pessoas para que elas deixem de usar esse termo, né, como sinônimo de radical. E eu acho que isso vem um pouco da Revolução Iraniana, né, em 1979, e no tipo de ideia que se construiu a respeito do Irã desde então, como esse país, né, radical por excelência, né, e o tipo de cobertura que foi feita na Revolução e depois na tomada do poder pelo sistema religioso, né, eu acho que essa ideia de xiita como um sinônimo de radical vem daí. Apesar dos exemplos, dos contra-exemplos que a gente tem, né, se você pensar aqui que o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, né, que são os dois, talvez, principais grupos terroristas, né, são dois grupos sunitas, né, então, enfim, também sem querer dizer que sunitas são radicais, enfim, eu não quero me enrolar, mas sim, condeno veementemente, né, esse uso equivocado da palavra. Essa é uma questão que eu acho muito interessante, Líbia, porque na verdade, essa palavra ela acabou sendo incorporada, né, no vocabulário brasileiro, e eu já vou fazer propaganda da live que vocês fizeram com o professor Paulo, em que ele fala bastante sobre isso, né, ele fala com certeza de uma forma muito mais aprofundada do que eu vou falar, então vou dar alguns sinais até para as pessoas irem assistir a live com ele, que é muito boa, mas essa associação entre os xiitas, né, com o radicalismo, ele vem da Revolução Iraniana. Então, relembrando, né, historicamente, o que foi a Revolução Iraniana em 1979, foi quando um movimento revolucionário, e aí aqui eu gostaria de abrir um parênteses, nenhum processo revolucionário ele é pacifista. Né, historicamente, não existe um movimento revolucionário que aconteça na paz, até porque a própria palavra revolução, ela pressupõe a reforma e a alteração, né, profunda das estruturas vigentes até o momento. O processo revolucionário que acontece, ele depois, o Shah Reza Pahlavi, e que era um forte aliado dos Estados Unidos no contexto, né, da Guerra Fria, e enfim, esse Shah, ele é deposto e assume, né, no poder o Ayatollah Khomeini, em que ele se opõe tanto à União Soviética como principalmente aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos passam a ser chamado pelos revolucionários como o Grande Satã. Então, as mídias ocidentais, né, nesse momento, lembrando que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, que é um momento em que houve também uma guerra de discursos e uma guerra de retóricas muito forte. Nesse momento, os xiistas eles passam a estar associados ao termo radical, tanto pelo processo revolucionário, da forma como se deu, mas como eu disse, todo o processo revolucionário ele é radical, como também por essa tentativa de difamar ou deslegitimar o processo que ocorreu no Irã, exatamente porque o grande opositor, né, agora do Irã vai ser os Estados Unidos, que antes era um forte aliado do Shah. Então, mais uma vez, né, o Irã ele passa a ser a pedra do sapato dos Estados Unidos e a possível influência na região. Nesse momento, falando, né, de como esse termo ele é apropriado pelos canais midiáticos, pelos canais jornalísticos e ele passa a fazer parte do vocabulário,
Muitas pessoas no Brasil, elas não sabem nem o que é xiita, mas quando você fala, porque fulano ou tal situação é xiita, a pessoa ela já assimila como um sinônimo de radical. Ele acaba reforçando um conjunto de discriminações, né, e compreensões equivocadas do que é o xiismo e do que é a própria religião islâmica. Então, a gente pode falar que esse é um dos reflexos do orientalismo que continua existindo, né? Às vezes de uma forma mais mascarada, mas sempre existindo. E essa associação ela é exatamente uma associação discriminatória, que acaba reforçando esses estereótipos que não são verdadeiros na tentativa de se legitimar a criação desse inimigo.